estamos de volta. Você Falávamos, tinha feito... né, só para um entendimento histórico do nosso telespectador, de acordo com o que nos disse o padre, já concluindo o nosso primeiro bloco, muito provavelmente, ou com muita probabilidade, Paulo foi levado de Cesareia a Roma. Não, isso é certo. Está no texto. Tá. Por volta dos anos 60 da era cristã. Então, a minha pergunta é que já naquela época era possível vislumbrar o fim do movimento, né, de um movimento que seria concluído na década de 70, que é a queda do templo. E aí a minha pergunta vai de encontro com aquilo que o senhor colocou, com a sua hipótese, porque se Nero não costumava desagradar os judeus de Jerusalém, as autoridades judaicas, e como que a gente explica o motim do movimento da década de 70, que se dá justamente entre autoridades romanas com os judeus, né? A queda do templo. O senhor entende? Aqui tem muita colocação? coisa aí falada e precisamos pôr ordem nessas ideias todas aí. A Revolução Judaica, que culminou em 70 e depois em 72, com a tomada lá da fortaleza antiga de Herodes, começou em 66. Havia procuradores romanos, desde os anos 44, 45, ineptos, incapazes de tratar com os judeus. E isto foi levando os judeus a uma situação desesperada. E, na ânsia do Messias, para pôr mais fogo no que já havia, né, esperando uma intervenção miraculosa de Deus, iniciaram a revolta na Galileia. E a revolta, como fogo, se esparramou logo por toda a Judéia. Mas isto no ano 66. Nero se suicidou em 68. Certo? Portanto, não vejo muita relação entre Nero e esses acontecimentos aí de Jerusalém. E eles não foram preparados na época de Paulo. Eles começaram com a revolta judaica de 66. E eles também não sabiam onde é que iam terminar. Simplesmente se revoltaram contra Roma. A revolta começou na Galileia e se esparramou logo como fogo por toda a Judéia. De início, os romanos foram pegos de calça curta e sofreram alguns reveses. Mas depois vieram 2 legiões romanas, conduzidas por Vespasiano, e em pouco tempo dominaram. Vespasiano foi depois voltou depois a Roma para ser coroado imperador com o suicídio de Nero e deixou a seu filho Tito a tarefa de acabar com esta revolta. É interessante, Tito não queria a destruição do templo de Jerusalém, ele não queria isto. Mas, sabe, no auge da batalha, no fogo da batalha, alguém atirou fogo para dentro do templo e começou o incêndio. E aquilo consumiu o templo todo, no ano 70 da nossa era. Uhum. E quando a gente pega essas tradições aqui de Paulo, né, datam entre os anos 80, 85, por aí, o livro dos Atos? Sim, na década de 80, sem poder precisar exatamente o ano. Né? Sim. Ao seu ver, estas narrativas alcançaram seu objetivo do ponto de vista histórico e do ponto de vista catequético? Quais narrativas? Essas dos Atos dos Apóstolos? Inteiras? Todas elas. Ou apenas este final? Consideremos o final, por exemplo. Não, o final eu não entendi bem o que você quis. Na verdade, o livro tem 28 capítulos, que tem tons narrativos. Olhando o todo dos Atos, né? A seu ver, o senhor acha que Lucas alcançou o seu objetivo ao escrever? Eu acho que sim, porque ele podia ter continuado. Ele não morreu no dia seguinte.
Ele podia ter continuado. E ele sabia perfeitamente do que aconteceu depois. Ele sabia perfeitamente o que havia acontecido. No entanto, não quis entrar nos detalhes ou deixou de lado muitos temas, né? Eu prefiro esta hipótese de trabalho. Não era o seu intento. Laudar ou louvar, um intento laudatório de pessoas como Pedro, como Paulo, não era esse, a meu ver, o seu escopo, a sua finalidade. E sim a palavra de Deus, que apesar de todos os percalços, chegou a Roma. Por que essa necessidade de projetar a palavra de Deus de tal modo a ponto de que ela devesse chegar a Roma? Não é que devesse chegar a Roma, devia chegar aos confins do mundo. Bom, nós nascemos missionários, né? Jesus quer que a sua palavra seja ouvida por todos. Mas ele mesmo não foi muito além da Galileia. Não, ele não foi em vida terrestre, mas com as aparições do ressuscitado, ide pelo mundo inteiro. E a igreja sempre teve consciência de que era vontade do ressuscitado que se estendesse o movimento. Primeiro, pelos judeus, e em segundo lugar, sobressaindo, ou melhor, transpondo a fronteira, ou as fronteiras entre o judaísmo e o cristianismo. Desculpa, entre o judaísmo e o paganismo. Muito bem. E assim nós estamos concluindo mais uma etapa, não é? Do nosso livro dos Atos dos Apóstolos. Eu acredito que essa tenha sido a etapa final. A respeito, eu já falei, a respeito da morte de Paulo, além de uma tradição respeitável de que morreu em Roma, nós não podemos dizer mais. Existe lá em Roma um local que se chama Tre Fontane. Hoje é uma abadia de cistercienses trapistas. Eu já estive lá diversas vezes. Uma tradição diz que ali foi o local da execução ou do degolamento de Paulo. É verdade isto nunca se saberá. Ali está o local, é visitado, é venerado, mas uma certeza absoluta do ponto de vista do acontecimento histórico não se tem. Poucos quilômetros dali, na verdade acho que uns 2 ou 3 quilômetros só, existe a Basílica de São Paulo, chamada Fora dos Muros, porque naquele tempo estava fora dos muros, fora de Roma, com uma outra tradição. Aqui repousa o corpo de Paulo. Teria sido enterrado aqui. Só que essa basílica já foi destruída diversas vezes por incêndios. E a basílica que está lá hoje é uma basílica moderna. Mais do que isso, com certeza, nós não podemos dizer. Existem livrinhos, assim, populares de vidas de santos que vão bem mais além, viu? Mas aí falta o cientificismo, né? Aí seria uma literatura mais de devoção, mas sem muito chão, sem muito alicerce. Encerramos. Liturgicamente, celebramos São Paulo, no dia 25 de janeiro, não é verdade? Essa a sua é a conversão, conversão, né? Que não sabemos o que data foi. E depois disso, a Igreja Romana, a Igreja de Roma, celebra Pedro e Paulo, numa única solenidade, 29 de junho. Não que eles tenham morrido juntos no mesmo dia, isso não. E depois, padre, a tradição encontrou para Paulo um lugar, né? É coluna da igreja, embora não tivesse sido chamado por Jesus no sentido cronológico, ele nunca viu Jesus, né? Viu ressuscitado. Ressuscitado, mas não o Jesus de Nazaré, né?
E depois, além de ser considerado coluna da igreja, Paulo também considerado do lado de Pedro, né, como pedra fundamental. Mas por que essa intuição? Pela sua missão? Pela fundação das comunidades? Eu já devo ter dito aqui que as grandes igrejas cristãs, todas sem exceção, seguem a linha paulina. Mas isso é fruto de momento posterior, né, padre? Segue. Mas a linha Eu disse, paulina, quem teve essa intuição inicialmente, por exemplo? a linha paulina começou com Paulo, certo? Não começou antes de Paulo. Não é? E ela se desenvolveu depois de Paulo, mas se desenvolveu homogeneamente com as cartas de Paulo aí, que formam a metade do Novo Testamento e de que sempre se nutriram todas as igrejas. A partir daí, existe uma intuição, digamos assim, de que Paulo foi o grande intérprete do Cristo ressuscitado. Muito bem. É isso aí. E com isto, acho que nós chegamos ao fim da nossa leitura e da nossa exposição e explicação do livro dos Atos. Maravilha. Está bem? E encerrou-se o nosso programa também. Que pena. Nós temos que deixar espaço para outros. E muito obrigado pela audiência e pela atenção. A você e a sua família, um bom domingo e uma abençoada semana.